Bom dia, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Nossa leitura bíblica de hoje, Mateus capítulos 27 e 28. Capítulo 27, Jesus é entregue a Pilatos. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então veja, eles estão planejando ali a morte de Jesus e prendem, com o auxílio da traição de Judas, e agora levam ele até o governador Pilatos. Verso 3 narra o suicídio de Judas. Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. O que eu poderia dizer sobre Judas, Eu já mencionei que, embora Deus tivesse plano na traição dele, contudo ele é culpado pelos seus próprios atos. Assim como todos nós responderemos pelos nossos atos. Jesus estava em pé perante o governador e esse começou a interrogá-lo, E era a ocasião da festa e tinha o costume do governador soltar um preso naquela época. E aí ele queria soltar Jesus, mas o povo pediu Barrabás, que era um bandido reconhecido em toda aquela região, e mesmo assim o povo escolhe Barrabás ao invés de Jesus. Escolhe um criminoso ao invés de um justo. Por quê? Porque Jesus estava incomodando eles, porque as multidões estavam seguindo Jesus. E isso incomoda muita gente que tem poder e que gosta e que quer as pessoas perto deles. Não? Muito bem. Seguindo adiante aqui, verso de número 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Alguns detalhes aqui. Primeiro, diante de Deus não adianta esse fato de querer lavar as mãos, E só para poder agradar o povo. Ele tinha o poder de dizer não vou mandar matar Jesus. Mas não, ele queria agradar o povo. Assim como todo governante acaba cedendo ao clamor do povo, E o clamor do povo não é o clamor de Deus. Então ele não se isenta perante Deus. Segunda coisa que me assusta aqui nesse texto é que o povo diz: caia sobre nós e sobre nossos filhos a culpa pelo sangue de Jesus. Sabe, isso é muito sério, gente. Muito, muito, muito sério. E eu tenho até medo de pensar no peso que a gente sofre, que a gente pode sofrer por fazer coisas erradas diante de Deus. A Bíblia diz que Deus é justo
e que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Tá? Então, muito cuidado com o que você faz, com o que você fala, com o que você vive, porque tudo isso vai ser cobrado um dia. Nós temos que prestar contas um dia. Todos nós vamos ter que prestar contas um dia. Jesus é entregue aos soldados fazem toda aquela sessão de tortura, ele é chicoteado, cuspido, colocam coroa de espinhos, batem, e depois levam ele para ser crucificado. Verso 33, chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, que é a hora nona, eu já expliquei, né? Por volta de 3 horas da tarde. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E aqui você entenda que, como assim Deus o desamparou? Jesus, o que ele fez na cruz? Ele nos salvou, tá? Como que ele nos salvou na cruz? É um ato representativo, certo? No Antigo Testamento, quando uma pessoa pecava, ele pegava um animal, conforme as posses deles. Se tivesse mais dinheiro, era um boi. Se tivesse classe média ali, era uma ovelha. Se fosse pobre, era um pombinho, né? Um pombo. Mas ele tinha que levar um animal vivo até o tabernáculo. Chegava lá, o sacerdote, ajudado pelos levitas, pegava aquele animal, né, colocava sobre um altar. Aí a pessoa que levou, né, queria ser perdoada pelos seus pecados. Ela colocava a mão sobre a cabeça do animal, né, como que simbolizando que aquele animal representava ele. E então, naquele momento, o sacerdote imolava o animal, ou seja, matava o animal, né, com um cutelo, né, passava no pescoço e matava ali aquele animal. Isso porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão dos pecados. E aí, quando surge Jesus, a Bíblia vai nos dizer, né, quando João Batista enxerga Jesus, ele fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascal, ou seja, ele morreu por nós. Então, naquela cruz, ele assumiu o nosso pecado de uma maneira miraculosa, misteriosa, né? Ele toma sobre si o pecado de toda a humanidade e ele vai ali como um sacrifício, como um cordeiro para o sacrifício. Tá? Então, quando ele diz aqui: Deus meu, por que me desamparaste? É porque não há comunhão entre luz e trevas. O nosso pecado nos afasta de Deus. Está lá em Isaías 59, verso 2. Então, quando Jesus toma o nosso pecado sobre ele, há uma separação entre ele e o Pai. A comunhão dele e o Pai era perfeita. Ele diz: eu e o Pai somos um.
comunhão perfeita. Mas quando ele toma sobre si o nosso pecado, é aquele momento ali representativo na cruz. Há essa separação, essa quebra da comunhão. O Pai separa dele, se afasta dele por conta do pecado que ele toma sobre si. Certo? Então agora ele vai morrer, ele morre ali como esse cordeiro, como esse sacrifício vivo ali, puro, santo, diante de Deus. E então nós somos perdoados porque Jesus é o nosso sacrifício. Ele se sacrificou. Então, quando a Bíblia diz sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, nós somos perdoados porque Jesus derramou o sangue por nós. Quando você confessa o pecado, você diz: Senhor, eu pequei fazendo isso, aquilo, outro. E eu te peço perdão em nome de Jesus. Deus, então, quando ouve o seu pedido de perdão, ele te perdoa não porque você está pedindo perdão. Ele te perdoa em nome de Jesus. Ele te perdoa porque o sangue de Jesus foi derramado. O sacrifício foi feito para que você fosse perdoado. Então, você, eu, qualquer cristão, somente pode ser perdoado se houver o sacrifício de Jesus por ele. Certinho? Muito bem, então, prosseguindo aqui, verso de número 50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Veja, ele se entrega, ninguém tira dele, ele entregou a sua vida. Verso 51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Então, o véu do santuário simbolizava a separação do santo para o lugar santíssimo. Ou seja, agora esse véu é rasgado e nós temos livre acesso à presença de Deus. Livre acesso em oração, em comunhão, em viver e adorar ao Senhor. Tudo somente por causa do sacrifício de Jesus. Sem o sacrifício de Jesus, nenhum de nós, ninguém nesse mundo, conseguiria agradar perfeitamente a Deus. O culto perfeito, a adoração perfeita, só é possível através do sacrifício de Jesus. A partir do verso 50, narra o sepultamento de Jesus. Ele foi sepultado, colocaram José de Arimateia, que era um dos discípulos de Jesus e tinha uma certa influência, uma certa condição, pediu o corpo, fez a tumba ali, preparou tudo, colocou, eles colocaram guardas lá. Entramos no capítulo 28 e vai nos narrar a ressurreição de Jesus. Diz que no findar do sábado, veja, Jesus morreu na sexta, passa-se o sábado, no domingo ele ressuscita. Então diz assim, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E aí aparece um anjo dirigindo-se às mulheres, não tem mais, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. E então entramos aqui no talvez você está perguntando o terceiro dia, mas era sábado, era o segundo dia. É porque o judeu conta o dia até as 18 horas. Então, a partir das 18 horas já era o terceiro dia, tá bom? Muito bem, então diz aqui...
Verso 10, Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Verso 16, seguiram os 11 discípulos para a Galiléia. Agora são 11 porque Judas morreu, se matou, e então os demais seguem para a Galiléia, para o lugar onde Jesus designou. Quando o viram, o adoraram. Verso 18 entra aquele texto que é conhecido como a grande comissão, né? Jesus, aproximando-se deles, disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. É a grande ordem, a ordem final de Jesus, dada à sua igreja, a mim e a você, para fazer discípulos, pregar o evangelho. Diz que discípulos se faz indo, batizando e ensinando a guardar todas as coisas. Ir, batizar, ensinar. Ir é o ato de evangelizar, certo? De anunciar. Batizar é o ato de concretizar, de consolidar. É quando a pessoa se torna membro da igreja. Não é apenas sair aí falando e distribuindo folhetinho e distribuindo coisas aí na internet. É batizando, é consolidando, é até que eles se tornem membros da igreja. E ensinando, sim, porque precisam aprender sobre as Escrituras, precisam aprender a viver a vida cristã. Então, Jesus define esse processo. E termina dizendo: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Ele nos deu uma missão, mas está conosco no cumprimento dessa missão. Ele não apenas deu uma ordem: vai e faz isso, se vira. Não, ele disse: vai, faz isso e eu vou estar com vocês. Então isso nos fortalece, porque sabemos que ele vai nos dar o respaldo, vai nos capacitar no cumprimento dessa missão. Que Deus abençoe. Vamos orar? Pai querido, eu peço a tua bênção sobre a tua igreja, sobre nós que somos seus discípulos. Ó Deus, dai-nos a entender claramente o mistério da cruz, o mistério do sacrifício de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Dei-nos também, ó Deus, a graça de cumprirmos a missão que o Senhor nos confiou. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.